Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Não é só no Brasil que a justiça está tentando proibir um candidato de direita de se eleger, né? Aparentemente na França está rolando também. Além de nos Estados Unidos, o Trump ele ter sofrido perseguições legais, isso está rolando com a Marine Le Pen. Vale a pena ler um pouco a notícia antes de fazer o comentário. Então, a promotoria francesa pediu nessa quarta-feira 5 anos de prisão e, mais relevante ainda, 5 anos de inegibilidade para a ultradireitista e ex-candidata a presidente Marine Le Pen, né? Então, Reunião Nacional é o partido lá de extrema-direita que aqui embaixo eles botam quantos por cento dos votos eles pegaram na última eleição. Não é nessa matéria, na matéria da CNN, eu acho. Mas é o partido anti-imigração lá na França e, cara, eles têm subido a quantidade de votos que eles pegam, né? Então, aqui fala. Ela terminou em terceiro lugar, atrás do François Hollande e Nicolas Sarkozy em 2012, com 18% dos votos. Então, 12 anos atrás ela fez 18% dos votos. Então ela perdeu para o Emmanuel Macron em 17 e 22. Então, 5 anos depois ela tinha subido para 34%. E, em 2022, 41,5% dos votos, respectivamente. Ou seja, cara, 41,5% dos votos, você já é um candidato com uma chance de ganhar, diferente do que uma pessoa com 18% ou 33%. Tá chegando, né? Tá chegando e, além disso, nas eleições parlamentares europeias, o partido do Macron foi derrotado pelo partido da Le Pen, né? Então, é uma pessoa que tem uma chance real de virar presidente da França. A eleição da França é de 5 em 5 anos, a última foi em 2022, a próxima seria 2027, tendo que uns 2 anos e meio, mais ou menos. Então, cara, o fato é, eles estão querendo impedir que ela se candidate, principalmente. O julgamento ele tem a ver com investigações de corrupção, né? Então, além disso, o Ministério Público ele solicitou a execução provisória da pena, ou seja, querem que a pena seja aplicada desde a condenação em primeira instância, sabe? Então, imediatamente julgou da pena e ela recorre cumprindo a pena, sacou? Coisa que, em geral, você só começa a cumprir pena depois de você já exaurir seus recursos, né? E aí, enfim, deixa eu ver Ela meteu uma multa, né? Exato. Tem as acusações aqui, eu queria ler exatamente o que cara. Sobre a materialidade das acusações, galera, nem sonha com a gente entrar no mérito assim, porque isso seria a lei eleitoral francesa e nem os jornalistas aí, mesmo os internacionais, conseguiram apurar o mérito da acusação, sabe? Então a análise é meio que num paradigma maior, assim, de tipo, candidatos, eu nem chamaria de direita, mas candidatos dissidentes e sistemas jurídicos no mundo inteiro. Então, cara, tem um paralelo óbvio entre as acusações que rolaram com o Trump, que não se provaram meritosas e acabaram ajudando a consolidar a popularidade dele, essa renascença trumpista que a gente teve agora nessa eleição dele. No Brasil, foi eficaz, está sendo eficaz. Mas é porque as acusações com o Bolsonaro são umas acusações bem mais meritosas, né? Sim, são mais graves, com certeza. Mas aí é o status atual do Bolsonaro, que é afastamento dele para o pleito em 2026. E eu cito que tem outras instâncias, outras realidades menores assim de outros países do Ocidente, e que isso já aconteceu também, não me vem à cabeça, algumas reportagens deram até algumas alternativas, tipo a Áustria e tal, mas a verdade é que isso está acontecendo agora na França, com certeza. Não sei do mérito da acusação, mas obviamente dá para ver uma tendência a colocar, né, a gente ficar sacaneando aqui o pitbull do STF e tal, mas é meio que isso é uma realidade maior, assim, né? Acaba que o consenso que foi colocado pós-Segunda Guerra Mundial, né, nas economias do Ocidente, até a periferia do Ocidente você pode colocar a América do Sul, ele está sendo posto em xeque agora por vários projetos de governo diferentes, né? Sim. E quem está sendo responsável por, dado o fracasso eleitoral, né, dado a crescente que esses movimentos estão tendo nos últimos anos, que recaiu o fardo de meio que conter, impedir, recaiu sobre o judiciário, a nível global, né? Então acho que o que está acontecendo com a Le Pen coaduna a tese, na verdade, de que extrema-direita é um código para dissidente, né, na real, tipo... Exato, e a gente fez recentemente um episódio da Alemanha, que bastante gente assistiu até, e vale a pena pontuar que a Marine Le Pen e o AfD não são a mesma coisa. Então, o partido da Marine Le Pen ele tem umas origens bem questionáveis, o pai da Marine Le Pen era um cara com várias controvérsias antissemitas e tal, só que a Marine Le Pen em si, ela já é uma pessoa muito menos controversa. Eu acho que no passado, talvez ela tinha algumas associações com o pai dela, mais recentemente ela moderou bastante o discurso dela e tá focado 100% em, tipo,
economicamente nem a liberal, são umas pautas meio assistencialistas, só que o grande foco é, cara, tem muito imigrante na França, tem que parar de imigrar tanta gente de culturas incompatíveis, que é principalmente o pessoal dos países mais conservadores do Oriente Médio, então muçulmanos ultraconservadores e pessoas da África também, de países que têm culturas muito diferentes, principalmente o trato com mulheres, questão de crime e etc. para a França. Então, essa é a grande pauta dela. É a pauta, basicamente, em todos os países da Europa. E, cara, tá sendo perseguido pela justiça, né, cara? Isso é loucura. É surreal, né? Tipo, esse fenômeno tá acontecendo globalmente e só reforça a veracidade, né, da nossa visão, né? Porque qual seria a visão tradicional da mídia que, tipo, cara, ultradireitistas do mundo inteiro estão se organizando na internet para ter um ataque coordenado à democracia e implantar, tipo, um neofascismo. E aí quem está salvando o dia são as Supremas Cortes, porque elas têm a capacidade de julgar. Essa seria a narrativa ortodoxa, né? É o que você provavelmente vai ver na Globo. Exato, que você vai ver na... Nossa, o Barroso tá salvando a democracia aqui no Brasil e os juízes franceses estão salvando a democracia lá na França. E tipo, isso seria ok se você fosse tipo, uma criança de 8 anos, entendeu? Isso é muito inocente. E a verdade é que o Partido da Alemanha é muito mais tranquilo do que a AfD, ele tá passando um processo de moderação, ele meio que... Acabou, hoje em dia, ele é basicamente uma frente ampla anti-imigração, sabe? Não é nem uma mudança de paradigma tão radical. Mas eu sinto que a parada do consenso global ele tem implicações diferentes para regiões diferentes do mundo, né? E meio que se criou mais na Europa mesmo. Porque a Europa também é o berço da mudança de paradigma, né? Advém de muitas outras coisas, mas também do trauma da Segunda Guerra Mundial. Então, porra, pelo amor de Deus. Uma população que viveu em 30 anos a Primeira Guerra Mundial, brutal. Sim, brutal não no meio, mas, tipo, cara, brutal sem precedentes, assim, tipo, cara, lê, sei lá, qualquer livro sobre a Primeira Guerra Mundial, relato, assim, e nada heróico, assim, sabe? Não pega um livro do Ernest Junger, que é o cara que vai idealizar a Primeira Guerra Mundial, só vê relato da coisa, assim. E é brutal, mano, é guerra química, é tanque de guerra pela primeira vez, ficar anos na trincheira. Anos na trincheira, condições extremamente insalubres e, cara, no início as doutrinas de guerra não estavam adequadas ainda pra trincheira, então os caras só ficavam, os franceses principalmente, só ficavam, tipo, marchando assim, tipo, assaltando trincheira. E do outro lado tinha metralhadora. Então pode ver filme, né? Tem aquele, como é que é o negócio no front? Sai um filme aí que só tem um take só, eu não sei. Enfim, vê o filme aí da Primeira Guerra Mundial. Brutal, e a Segunda Guerra Mundial, porra. Você sabe, entendeu? Tipo, judeus, etc. Bombardeio, exato. Uma loucura total. A Europa é destruída. Então, isso meio que produz um trauma geracional, abre espaço para uma reflexão, como você preferir. Que é basicamente, cara, a gente tem que viver minimizando ao máximo a agressividade, né? Meio que, tipo, diminuir ao máximo a lesividade, assim, da sociedade e tal. É um compromisso com fronteiras abertas, uma integração pacífica, um cuidado com o meio ambiente, essas coisas vão se empilhando lentamente, sabe? E aí produz um consenso que Bruxelas é o grande símbolo, né? Tá lá em Bruxelas, no Parlamento Europeu. Só que essas verdades também, né? Como toda verdade, na verdade, é transitória, né? A verdade é uma coisa... Exato, era uma coisa que funcionava muito bem na década de 50, na década de 60. 70. Quando você começa a importar um bando de muçulmanos, que não é dessa cultura, não participou desse trauma e tal, não é da cultura europeia, com milhares de anos, cara, esse maluco muçulmano não tem nada a ver com isso, entendeu? O mero fato que ele não respeita mulher que anda na rua sem estar acompanhada de um homem, já deveria saber que não tem nada a ver, entendeu? Pois é, cara, e aí, tipo, a gente já fala muito sobre isso, que, tipo assim, verdade existe, a verdade objetiva existe, sim, mas é uma coisa delicada, ela é flexível, né, ela... muda, não é que ela muda, mas ela vai se... Mas os cenários ela vai mudam, se revelando. E coisas que você achava que era verdade vão se mostrando não serem mais tão verdade assim. Exato, e aí as coisas precisam se atualizar, sistemas políticos se atualizam. E aí tem essa estrutura da Europa, dos valores europeus, que está claramente dando sinais de falência, gerando insatisfação, decadência de forma geral, e pessoas estão montando alternativas, cada país tem a sua, né? Sim. Na França, no caso, isso caiu sobre Marine Le Pen, tem o passado antissemita do pai dela, mas... Porra, cara, assim, a Europa era um continente extremamente antissemita, entendeu? Tipo, às vésperas da Guerra Mundial, isso não magicamente desapareceu, sabe? Sim. Esse tipo de crença continua. E tem uma coisa engraçada, né? Porque a Marine Le Pen nem é a pessoa mais de direita que concorreu na última eleição na França. Teve um outro cara que era mais de direita ainda do que a Marine Le Pen. Que é o Zemmour. Era Eric Zemmour, que ele é um francês judeu, né? Então, enfim, é aquele negócio, né? Se derrubarem a Marine Le Pen,
talvez apareça um cara mais radical ainda do que ela. Exato. O Zemmour é, cara, expulsar todo mundo, entendeu? É. Inclusive quem é algumas pessoas que têm status de cidadão, que é radical. Mas a verdade é que, cara, enquanto a mídia ou então a próprias instituições políticas que existem hoje, né, que não estão dando passagem para esse novo ideário, essa nova fundação, assim, isso, quando isso não acontecer, Exato. vai dar problema, entendeu? E Vai ser ruim. como eu acho que isso conecta com o Musk e o Trump nos Estados Unidos, a gente literalmente acabou de narrar, pra quem tá vendo no Spotify, ou então que você viu ontem no YouTube, que o Musk ele vai ter que ter uma briga com as cortes pra ele conseguir fazer o que ele quer, de reduzir o governo, reduzir as agências administrativas, etc. E, cara, se as cortes ficarem fazendo esse jogo duro, igual estão fazendo nos Estados Unidos, igual estão fazendo na Europa, cara, o que acontece é que uma hora ou outra você meio que só tem que falar para as cortes, tipo, cara, obrigado aí pelo seu conselho, vou ignorar, como governo. Porque senão você não consegue governar. E um exemplo claro disso foi a ascensão do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia é quase que um consenso que o que permitiu a ascensão do nazismo na Alemanha era o fato que o sistema político ele estava sendo muito leve, assim, né? Então você tinha comunistas ameaçando tomar o poder, nazistas ameaçando tomar o poder, e o sistema político estava lá, tipo, temos que respeitar os preceitos ingleses liberais e tal. É tipo, cara, os preceitos ingleses liberais produziam sociedades incríveis. Só que, cara, você tem que ter um mínimo de ordem para você conseguir trabalhar nesse patamar mais alto. Se tem nego ameaçando dar golpe de Estado, porra, você tem que fazer alguma coisa, sabe? Se tem um grupo gigantesco de pessoas que são de outra região, que, cara, estão cometendo crime num patamar muito alto, estão drenando mais recursos do que eles contribuem, sabe? É meio que, sabe, não tem como você ficar nessa cegueira de... não, nós temos que manter... o Parlamento Europeu ditou que precisa ter livre movimentação de pessoas entre a Europa. Cara, a União Europeia nem é um órgão democrático, entendeu? A tal da Ursula von der Leyen lá, que é a presidente da Comissão Europeia, não é eleita democraticamente, sabe? É eleita de uma forma super meio esquisita e oligárquica e tal. A boa parte dos europeus não votam na eleição do Parlamento Europeu porque eles falam, não, isso não é uma eleição legítima, isso é sacanagem, entendeu? A gente elege um parlamento, só que quem efetivamente manda é a comissão, e a comissão... Enfim. E é isso, cara, eu fico meio triste, assim, eu fico meio preocupado porque esse problema dos imigrantes lá na Europa é um problema que ou ele é resolvido, sabe? Ou... Ou ele é resolvido. Não, ou ele é resolvido ou tipo... Ou ele é resolvido de boa, ou ele é resolvido cara, de massa. se ele só não for resolvido, você vai meio que estar transformando os países europeus em países de terceiro mundo, assim, sabe? Então, a tendência é que uma hora ou outra alguém vai realmente tentar resolver, seja numa boa, seja numa má. E o ideal seria que as coisas fossem resolvidas numa boa, só que, igual aqui no Brasil, que você tem a corte agindo, meio que usurpando o poder que era para ser do executivo e fazendo ditames que são completamente contrários aos anseios da população. Então, se você for um cara ultrademocrata que acredita que o poder do Estado ele é derivado do poder do povo, a verdadeira soberania está com o povo, o STF está usurpando a soberania do povo na medida que ele age contrário à vontade do povo. E se você for um cara com uma concepção mais tipo, não... Formalista. Né? Mais de tipo, o governo ele tem que fazer o que é certo, independente de quem manda, ele só tá fazendo um bando de cagada que vai contrário ao que seria uma concepção de um bom governo, sabe? Que preza pela saúde da população, pelo crescimento econômico, pela estabilidade, sabe? Um governo que permite que as pessoas vivam a vida delas da forma melhor possível em busca da felicidade, da prosperidade, sabe? O STF não tá fazendo isso no Brasil e as cortes lá na Europa também não estão fazendo isso. Cara, é aquele negócio, né? Isso só parece que vão ficar empurrando com a barriga o problema, então o problema ele vai tender a ficar pior. Quanto pior o problema fica, mais a tendência é que a solução que vai aparecer vai ser uma solução mais dura do que era necessário se esse problema não tivesse tomado essas proporções. Então, o sistema poderia só absorver, legitimizar esse tipo de pensamento dissidente, que seria o natural, né? O que sempre aconteceu. Que é o que aconteceu em alguns países. Muitos falam que na Dinamarca, os próprios partidos de esquerda, eles têm essa noção de tipo, cara, esse negócio de ter imigrante demais é um erro gravíssimo, sabe? Isso é ruim pra todo mundo, é ruim pra gente, é ruim pra esses imigrantes, entendeu? É ruim pras camadas mais populares da sociedade, é ruim pras mulheres, sabe? Sim. Então, é ruim pra grupos que a esquerda se importa, ele fala, então vamos limitar os imigrantes, vamos... Na medida que tem os imigrantes aqui, a gente
se eles cometerem crimes, eles vão ser deportados, entendeu? Vamos selecionar os imigrantes que a gente sabe que são... vão contribuir melhor para a economia, vão conseguir viver melhor na sociedade, vão fazer um esforço para aculturar essas pessoas para conseguir viver na cultura dinamarquesa. A esquerda da Dinamarca fez isso. Por que a esquerda na França, por que o Macron não faz isso, entendeu? Eu não consigo entender. E esse negócio de extrema-direita, é tipo, cara, vê a Giorgia Meloni. A Giorgia Meloni supostamente era de extrema-direita. Não tá fazendo nada demais, entendeu? O próprio Orbán, supostamente ele é de extrema-direita. Não tá fazendo nada demais. Na medida que tem críticas válidas ao Orbán, são coisas relacionadas à corrupção, coisas relacionadas à ligação dele com o Putin. Mas com a China. Exato, com a China. Mas isso, extrema-direita não significa... Supostamente extrema-direita, né? Não significa você ser ligado à China e ao Putin e ser corrupto, entendeu? Pra mim, o melhor caso é a Giorgia Meloni. A Giorgia Meloni não está fazendo nada demais, sabe? A Marine Le Pen provavelmente iria chegar na França e não ia fazer nada demais. Se você ficar boicotando a Marine Le Pen, aí você vai trazer um cara tipo tal do Zemmour. Provavelmente não vai ser ele porque ele é velho, mas vai ser um cara da laia do Zemmour. Aí vai ser um cara mais radical ainda, entendeu? Então, esse tipo de coisa... E a mesma lógica vale pro Brasil. Só Deus sabe o que vai acontecer se for eleito um presidente mais conservador e a Suprema Corte ficar boicotando ele. Provavelmente ele só vai falar pra Suprema Corte. Valeu. Mas vou ignorar vocês. O tio França é um sinal, né, cara? Ele é o canário na mina, né? Tipo, não faz nada, muda nada, é um retardado, mas é um sinal de que, cara, é insatisfação crescente e tal. E eu acho que até a interpretação do STF aqui no Brasil é meio que... mas é um louco, foi enganado, e, cara, é perigoso ficar essa de deslegitimizar as falas, as vozes dissonantes, assim, da população, meio que jogar, varrer pra baixo do tapete, porque é o que o pessoal tá falando aqui. A gente vive num contexto bom, a gente tem... a estruturação da República no Brasil é boa. É um modelo que funcionaria. Se ele fosse mais cuidado de forma mais zelosa, entendeu? Então, a preocupação nessa de ficar negando, né, de cagar completamente porque seria uma vontade legítima da população, é meio que você produzir aquela parada de jogar a água da bacia com o bebê dentro, entendeu? Tipo, a gente só destruir o que a gente tem por teimosia, por decadência, por orgulho, meio que não aceitar. Existe o argumento, existe o clichê de que os Estados Unidos é o país mais livre da América, do mundo, politicamente. E, na minha opinião, é um dos primeiros também a ter solucionado essa dicotomia, né? Ou pelo menos está assinalando para meio que assumir o que aconteceu. Exato, ele ainda não resolveu, né? Mas tá... Não, mas eu não digo... Antes de confrontar a máquina, o Trump meio que já foi meio legitimizado, entendeu? Por um esforço do Elon Musk, do J.D. Vance, do Vivek Ramaswamy, os caras lá do Vale do Silício, o Peter Thiel, etc. Meio que ser trumpista é normal agora nos Estados Unidos. Deixou de ser um tabu social, uma parada bizarra, e ele ganhou bem, ganhou mais popular, e aí pode ser um sinal, né, um prenúncio do que vai ser uma aceitação da dissidência, entendeu? Meio que vai deixar de ser a extrema-direita, os hereges, cara, etc. todo esse papo de extrema-direita é só um papo pra legitimizar que leva esse tipo de coisa que as cortes falam, não, extrema-direita, obviamente, porra, quem mais era extrema-direita? O Hitler, né? A gente tem que travar, só que, porra... Eu acho até que faz um trabalho contra, né? Meio que você apresenta a extrema-direita pra um bando de gente, né? Tipo, você fica chamando o cara de extrema-direita e, sei lá, alguns se interessam, alguns acabam se radicalizando, tipo, tu não vai me ouvir mesmo, então eu tenho que estourar fogo de artifício na frente da Que é o motivo que você vê um bando de criança retardada falando de, terceira posição, bababá. Exato, mas eu acho que os mais novos, eles meio que já sentem, entendeu? Sim. Eles já sentem que as coisas não estão caminhando pra melhorar. Sim. Sabe? Tipo, a forma como o mundo tá posto, meio que... os mais novos conseguem sentir essa decadência no ar, entendeu? Que não vai ter oportunidade pra eles. E aí, você fica chamando o cara de extrema-direita, alternativa à extrema-direita, o cara... Exato. Tem um monte de criança retardada no Discord e no YouTube. Exato. E aí, pra encerrar... mas você tá falando da França, não tem nada a ver com o Brasil. Tem uma hierarquia dos países de importância cultural no mundo. O mais importante, obviamente, é os Estados Unidos. O segundo mais importante, na minha opinião, é a Inglaterra. E o terceiro mais importante é a França, cara. Eu botaria... Oi? China. Culturalmente não, né? Não. E aí depois iria a Alemanha, e aí depois, sei lá, a Itália, e aí começa a perder particularmente relevância. Então, cara, esse tipo de coisa que tá acontecendo na França é um sinal dos tempos, né? O que acontece nos outros países influencia o que acontece no Brasil também. Exato. Fique atento. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Segue a gente no Twitter, o meu arroba é pessoa A99. Meu é @novosclássicos. Eu roubei o arroba do Pessoa.
Segue a gente no Instagram, Novos Clássicos, _OFC, e no canal Novos Clássicos, que a gente faz uns vídeos mais educativos, menos de notícia. E também segue a gente no Spotify, né? A gente chegou a bater o 36º maior podcast de notícia do Brasil, à frente de várias pessoas famosas, Reinaldo Azevedo, sei lá, mano. Colado, CNN, Tribunal de Justiça. E tal. Enfim, a gente vai passar tudo. Então, se você gosta de ouvir o que a gente tá falando, porque isso bem ou mal é um podcast, né? Vou comer o fígado da concorrência. Exato. Entendeu? Segue a gente no Spotify também, tem o link na descrição. Muito obrigado. Valeu.